50 anos depois. Episódios da história do cristianismo no século II. Romance ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Segunda parte, capítulo 3, Estrada de Amargura, final. Deixando Veletre à esquerda, tomou corajosamente um largo caminho, sobraçando o pequenino e o seu saco de bagagens pobres, caminhando até o completo alvorecer e encontrando-se na antiga vila de Cora, famosa pelo seu templo de Castor e de Pólux. Ali, uma mulher do povo recolheu-a por minutos, munindo-a de novas provisões, considerando a sua penosa jornada, com o inocentinho ao colo. Continuando a caminhar, possuída de estranha força, como se alguém lhe guiasse os passos, apesar do rumo incerto, achou-se em breve à margem do rio Astura, atravessando aldeias pequeninas, onde havia sempre um bom coração a lhe prodigalizar uma gentileza fraterna. Antes do meio-dia, defrontou humildes carreteiros, assalariados pelos ricos senhores da região nos trabalhos de transporte, salientando-se que um deles, de aspecto patriarcal, ofereceu-lhe um lugar a seu lado, mitigando-lhe a dor dos pés. Em breve, assim instalada num veículo bastante ligeiro para a época, a jovem cristã divisava à frente as famosas lagoas pontinas, vasto terreno sem inclinação, para onde convergem as pesadas massas d'água de alguns rios. Célia atravessava numerosos grupos de casas, aldeias, nascentes ou antigas cidades em ruínas, detendo-se os olhos tristes com mais insistência nas humildes edificações de Forápio, Fórum Api, onde as tradições cristãs de Roma asseveravam que se dera o encontro de Paulo de Tarso com os seus irmãos da cidade de César. Dentro de suas meditações, a viajante defrontava Ansur, mais tarde Terra Sina, de onde saía por escarpada encosta da montanha, passando pelas ruínas bem conservadas de castelos antigos dos mais remotos dominadores. Da culminância, seus olhos abrangiam toda a região das lagoas célebres, bem como vasta extensão do mar Tirreno. Aí, porém, sentiu o coração gelado e dolorido. Era dali, daquela estrada hostil e montanhosa, que o idoso cocheiro, benfeitor e amigo deveria retroceder em obediência às ordens recebidas. Entardecia. O velho lidador da gleba despediu-se da companheira com os olhos umedecidos. Por todo o caminho, Célia se conservara triste e silenciosa, mas percebendo que o seu benfeitor estava receoso e sensibilizado por ter de abandoná-la em sítio tão ingrato, e a tais horas disse-lhes corajosamente: adeus, meu bom amigo, que o céu lhe compense a bondade. Seu oferecimento generoso evitou-me grande cansaço pelo caminho. E desafundi? Perguntou o bom velho com carinhoso interesse. Não precisarei chegar até lá, respondeu a jovem com inaudita coragem. A propriedade de meus parentes está muito próxima. Ainda bem, replicou ele mais conformado. Temia que precisasseis caminhar ainda muito, pois essas regiões são infestadas de feras e bandidos. Fique descansado, disse Célia, ocultando a própria angústia. Estas estradas não me são desconhecidas. Além do mais, estou certa de que o céu me protegerá, amparando meu filhinho. O generoso carreiro, ao ouvir a invocação do céu, descobriu-se respeitoso na sua simplicidade de alma devotada a Deus e, depois de estender a destra à jovem desconhecida, preparou-se para descer a montanha, onde fora tão somente para atender à solicitação da sua graciosa passageira, descendo pelas mesmas sendas escarpadas, a fim de cumprir, em Ansur,
a incumbência que levava. Célia viu-o desaparecer nas curvas íngremes, acompanhando-lhe o veículo com um olhar triste e ansioso. Desejava também retroceder, mas um receio imenso dos homens impiedosos, que não saberiam respeitar-lhe a castidade, a impelia a buscar o desconhecido entre as sombras espessas das florestas do Lácio. Com o pensamento em prece, caminhou quase mecanicamente, observando angustiada que se avizinhavam as sombras do crepúsculo. A estrada corria por um vale apertado, vendo-se de um lado o oceano, do outro lado a cadeia das montanhas. Os derradeiros raios do sol douravam a cúpula imensa, quando seus olhos divisaram à esquerda uma gruta providencial formada pelos elementos da natureza. Era, porém, uma edificação natural tão imponente que bastou um exame mais acurado para que se recordasse das lições do avô em outros tempos, identificando o local com as suas reminiscências dos estudos com o avôzinho. Aquela gruta era o local famoso onde Sejano havia salvado a vida de Tibério, quando o antigo imperador, ainda príncipe, se dirigia com alguns amigos para as cidades de Campânia. Sentindo-se rodeada pelos clarões mortícios da tarde, dirigiu-se para o interior, onde uma cavidade natural parecia bem disposta para o descanso de uma noite. Agradecendo a Jesus o encontro de um pouso como aquele, ajeitou as roupas pobres que trazia para acomodar o pequenino, colhendo em seguida grandes braçadas de musgo selvagem que caíam das árvores idosas e forrando o leito de pedras com maior carinho. Quando procurava interceptar a passagem para a cavidade em que repousaria, com pedras e ramos verdes, encarando a possibilidade do aparecimento de algum animal bravio, eis que lhe chega aos ouvidos o tropel de cavalos trotando aceleradamente ao longo do caminho. Guardando o pequerrucho nos braços, correu para a frente, desejosa de se comunicar com alguém para afastar do espírito aquela triste impressão de soledade, esperançosa de que providência divina, por intermédio de um coração bondoso, lhe evitasse a amargura daquela noite que se prefigurava angustiosa e dolorida. Seria um carro ou seriam cavalheiros generosos que lhe estenderiam mãos fraternas? Também podiam ser ladrões a cavalo perdidos na floresta em busca de aventuras. Considerando esta última hipótese, tentou retroceder, mas 3 vultos destacaram-se ao seu lado na sombra da noite, impedindo-lhe a retirada, porquanto, sofreados com força, os garbosos cavalos interromperam o trote acelerado e ruidoso, criando novo alento ao influxo das energias poderosas que fluíam do invisível para o seu espírito. A filha de Elvídio perguntou: "Ides a Fondi, cavalheiros?" Ao ouvir a voz, alguém que parecia o chefe dos outros 2 exclamou com voz aterrada: "Urbano, Lucrécio, acendam as lanternas." Célia reconheceu aquela voz dentro da noite com uma nota de terrível espanto. Tratava-se de Caio Fabrícios, que regressava de Roma, deixando a esposa em companhia dos pais, compelido por suas obrigações imperiosas em Capua, depois do suposto funeral de Célia, conforme as combinações da família. Reconhecendo-o pela voz, a jovem cristã experimentou os mais angustiosos receios, entremeados de esperanças. Quem sabe essa sua situação poderia modificar-se em face daquele encontro imprevisto? Antes que as suas cogitações tomassem longo curso, 2 lanternas brilharam no ambiente. O esposo de Elvídia contemplou-a, aterrado. A visão de Célia, sozinha e abandonada, sustendo nos braços a criança que ele supunha seu filho, comoveu-lhe o coração. Todavia, compreendendo a gravidade dos acontecimentos de Roma, de conformidade com as informações dolorosas do sogro, tratou de disfarçar a emoção
imprimindo no rosto a mais fria indiferença. Caio, implorou a jovem com a sua inflexão de voz intraduzível, enquanto a luz lhe banhava o semblante abatido. Conheceis-me? Perguntou o orgulhoso patrício. Porventura me desconheces tu? Quem sois? Pois será preciso abrir-te os olhos? Não vos reconheço. Estarei acaso com a fisionomia transformada a tal ponto? Não te recordas da irmã de tua mulher? Perguntou o súplice. Minha esposa, concluiu o viajante, enquanto os dois servos o contemplavam altamente surpreendidos. Possuía apenas uma irmã, que morreu há 18 dias. Estais evidentemente equivocada, porquanto ainda agora venho de Roma, onde assisti o seu funeral. Aquelas palavras foram pronunciadas com frieza indefinível. A filha de Elvídio Lúcio fixou nele os olhos marejados de lágrimas e o semblante transfigurado de infinita amargura. Compreendeu que era inútil afagar qualquer esperança de voltar ao seio da família. Para todos os efeitos estava morta e para sempre. Figurou-se-lhe acordar mais intensamente para a sua realidade dolorosa, mas sentindo que alguém lhe amparava o espírito em tão angustioso transe, exclamou: compreendo. O esposo de Elvídia, contudo, aparentando máxima frieza, de modo a não trair seus sentimentos diante dos servos, replicou: Senhora, se vos valeis desse expediente para obter o dinheiro preciso às vossas necessidades, eu vô-lo dou de bom grado. Mas, quando o orgulhoso romano revolvia a bolsa para cumprir esse desígnio, ela respondeu com nobreza e dignidade: Caio, segue em paz o teu caminho, guarda o teu dinheiro, pois uma bênção de Jesus vale mais que 1.000.000 de sestércios. Extremamente confundido, o marido de Elvídia recolheu a bolsa, dirigindo-se contrariado aos servidores nesses termos: apaguem as lanternas e prossigamos a viagem. E observando a consternação de ambos os escravos, eminentemente impressionados com aquela cena, acrescentou com altaneria: que esperam mais para cumprir minhas ordens? Não nos impressionemos com os incidentes do caminho. Nunca passei pelas estradas de Ansur sem encontrar uma louca como esta. Como se fossem repentinamente despertados por ordem mais severa, Urbano e Lucrécia obedeceram às exigências do Senhor, apagando as luzes que bruxuleavam na escuridão da noite, e daí a instante os 3 cavalheiros recomeçavam a marcha, como se coisa alguma houvesse acontecido. Caio Fabrícios era generoso, mas a falta de Célia aos olhos da família, era assaz grave para que pudesse ser perdoada. A ninguém revelaria aquele encontro, ainda porque, entre ele e sua mulher, havia o compromisso de absoluto sigilo a tal respeito. Resolveu, assim, sufocar todos os gestos de compaixão pela infeliz cunhada. Quanto a esta, com os olhos marejados de lágrimas, ficou como que petrificada ao ouvir o compassado trote dos animais que se afastavam, até que um silêncio profundo e misterioso se fez sentir por toda a parte, dentro da floresta sombria. Vendo que Caio se afastava, teve ímpetos na sua fragilidade feminina de suplicar o seu auxílio, rogando-lhe a caridade de conduzi-la até o povoado de Fonde, onde, por certo, encontraria alguém que a abrigasse por uma noite. Todavia permaneceu muda, como se a insensibilidade do cunhado lhe houvesse enregelado a própria alma. Chorou longamente, misturando em orações as lágrimas amargas, de olhos fitos no céu, onde apenas lucilavam raras estrelas. A passos vacilantes voltou à gruta selvagem que a natureza havia edificado. Lá dentro acomodou a criança da melhor maneira e entrou a meditar amargamente. Os ventos do Lácio começaram a sussurrar uma sinfonia triste, estranha, e de longe em longe, até aos seus ouvidos chegavam os ecos dos lobos selvagens ululando na floresta. Célia sentiu-se abandonada mais do que nunca.
Profundo desânimo se lhe apoderou do espírito, sentindo que, apesar da fé, a fortaleza moral desfalecia em face de tão penosos acontecimentos. Lembrou uma a uma todas as suas alegrias domésticas, recordando cada familiar com as particularidades encantadoras do seu extremoso afeto. Nunca o sofrimento moral lhe atingira tão fundo o coração sensível. Enquanto as lágrimas silenciosas lhe rolavam dos olhos, lembrou-se, mais que nunca, das exortações de Nestório nas vésperas do sacrifício, rogando a Jesus lhe concedesse forças para as renúncias purificadoras. Mergulhada em profunda escuridão, acarinhava o rosto do pequenino, receosa de um ataque de répteis, enxugando as lágrimas para melhor pensar no futuro, sem perder a confiança da misericórdia de Jesus. Foi então que, com surpresa e pasmo dos seus olhos aflitos, emergiu da sombra um ponto luminoso, avultando com rapidez prodigiosa, sem que ela atinasse de pronto o que se passava. Aturdida e surpresa, acabou por divisar a seu lado a figura do avô, que lhe enviava ao coração atormentado o mais terno dos sorrisos. Tamanha era sua amargura, tanto o fel do seu coração angustiado, que não chegou a manifestar a menor estranheza. Dentro das claridades da sua fé, recordou imediatamente a lição evangélica das aparições do Divino Mestre a Maria Madalena e aos discípulos, estendendo para o avô os braços ansiosos. Para o seu espírito dolorido, a visão de Quinéio Lúcio era uma bênção do Senhor aos seus inenarráveis martírios íntimos. Quis falar, mas ante a figura radiosa do velhinho bom, a palavra, a voz, morria-lhe na garganta, sem conseguir articular uma palavra. Todavia tinha os olhos aljofrados de pranto, e havia em seu rosto uma tal expressão de sublimidade que dir-se-ia mergulhada em profundo êxtase. Célia, sussurrou o espírito carinhoso e benfazejo, Deus te abençoe nas tormentas aspérrimas da vida material. Feliz de ti, que ergueste o sacrifício como se houvesse recebido uma determinação grata do Mestre. Não desfaleças nas horas mais amargas, pois entre as flores do céu há quem te acompanhe os sofrimentos, fortalecendo as fibras do teu espírito desterrado. Jamais te suponhas abandonada, porquanto do além nós te estendemos mãos fraternas. Todas as dores, filhinhas, passam como a vertigem do relâmpago, ou como os véus da neblina desfeitos ao sol. Só a alegria é perene, só a alegria alcança a eternidade. Realizando-nos interiormente para Deus, nós compreendemos que todos os sofrimentos são vésperas divinas do júbilo espiritual nos planos da verdadeira vida. Conhecemos a intensidade dos teus padecimentos, mas, coerente com a tua fé, conserva o pensamento sempre puro. Crendo sacrificar-se por tua mãe, estás cumprindo uma das mais formosas missões de caridade e de amor aos olhos do Cordeiro. Jamais agasalhes a ideia de que o sentimento materno se houvesse desviado algum dia do código de lealdade e de virtude doméstica, mas recebe todos os sofrimentos como elementos sagrados da tua própria redenção espiritual. Tua mãe nunca faltou à fidelidade conjugal e o teu espírito de abnegação e renúncia receberá de Jesus a mais farta messe de bênçãos. Ouvindo aquelas palavras que lhe caíam como bálsamo divino no coração desalentado, a filha de Euvídio deixava que as lágrimas de conforto íntimo lhe rolassem das faces, como se o pranto somente lhe pudesse lavar todas as amarguras. Ela identificava o avô carinhoso e amigo ali a seu lado, como nos dias mais venturosos de sua existência. Nimbado de uma luz suave e doce, Quinéio Lúcio sorria-lhe com a benevolência de coração que sempre lhe demonstrara. Escutando-lhe a revelação da integridade moral da genitora, Célia considerou as ocorrências dolorosas do lar,
Bastou-lhe que esboçasse tais pensamentos sem exprimi-los verbalmente, para que a respeitável entidade espiritual a esclarecesse nesses termos: Filha, não cogite senão de bem cumprir os desígnios do Senhor a teu respeito. Não permita que os teus pensamentos voltem ao passado para se eivarem de aflições e amaritudes da vida terrestre. Não queiras estabelecer a culpa de alguém ou apontar o desvio de quem quer que seja, porque há um tribunal de justiça incorruptível para que legisla acima das nossas frontes. Para ele, não há processos obscuros nem informações inexatas. Se essa justiça sublime determinou a tua marcha pelos carreiros da calúnia e do sacrifício, é que essa estrada conviria mais ao teu aperfeiçoamento e às fórmulas de trabalho que te competem. Nunca mais voltarás ao aconchego do lar paterno, ao qual te sentirás ligada pelos elos inquebrantáveis da saudade e do amor, através de todos os caminhos, mas essa separação de tua alma dos nossos afetos mais queridos será como um ponto de luz imorredoura, assinalando a transformação dos nossos destinos. Teu sacrifício, filhinha, há de ser para todo o sempre, um marco renovador de nossas energias espirituais no grande movimento das reencarnações sucessivas, em busca do amor e da sabedoria, ampliando os meus recursos para regressar às lutas terrenas. Abençoo a tua dor, porque a tua renúncia é grande e meritória aos olhos de Jesus. Foi aí que ela, conseguindo romper as emoções que a asfixiavam, exclamou com a voz amargurada e dolorida: Mais do que as palavras, meu coração, que o vosso espírito pode perscrutar, pode dizer-vos da minha alegria e reconhecimento. Protetor e amigo, guia desvelado de minha alma, já que vindes das sombras do túmulo para trazer-me as mais consoladoras verdades, ajudai-me a vencer nos embates dolorosos da vida. Animai-me, inspirai-me com a vossa sabedoria e o vosso amor compassivo. Não me deixeis desorientada nessas penhas escabrosas. Avô do meu coração, avô, meu coração tem andado triste como esta noite, e o desalento e a amargura clamam no meu íntimo, como os lobos ferozes que uivam nessas selvas. Doravante, porém, saberei que vos tenho junto de mim. Caminharei, consciente de que me seguireis os passos em busca da felicidade real. Rogarei a Jesus que eu desempenhe austeramente todos os meus deveres e, sobretudo, amparai também o inocentinho, cuja vida buscarei proteger em todas as circunstâncias. A voz de Célia, todavia, experimentava um estacato. Ouvindo-lhe as súplicas, com a mesma expressão de serenidade e de carinho no olhar, Quinéio Lúcio avançou vagarosamente até o leito improvisado do pequeno, iluminando-lhe o rostinho alvo, com um gesto de sua destra radiosa e exclamando num sorriso: Eis, filhinha, disse apontando a criancinha, que Ciro cumpriu a promessa, regressando prestes ao mundo para estar mais perto do teu coração sob as bênçãos do Cordeiro. Como não mo revelaste antes? Monologou a jovem intimamente, possuída de sublime alvoroço. É que Deus, exclamou a entidade generosa, adivinhando-lhe os pensamentos, quer que todos espiritualizemos o amor, buscando-lhe as expressões mais puras e mais sublimes, recebendo um enjeitadinho como teu irmão, sem te deixares conduzir por qualquer disposição particular, soubeste santificar ainda mais tua afeição por Ciro, no laço indissolúvel das almas gêmeas, a caminho das mais lúcidas conquistas espirituais, na redenção suprema. Sim, falou a jovem Patrícia dentro do seu júbilo espiritual,
Agora compreendo melhor o meu enternecimento, e já que me trouxeste ao coração uma alegria tão doce, ensinai-me como devo agir, dai-me uma orientação adequada para que eu possa cumprir irrepreensivelmente todos os meus deveres. Filha, a orientação de todos os homens está delineada nos exemplos de Jesus Cristo. Não temos o direito de tolher a iniciativa e a liberdade dos entes que nos são mais caros, porque no caminho da vida o esforço próprio é indispensável. Luta com energia, com fé e perseverança para que o reino do Senhor floresça em luz e paz na tua própria vida. Mantenha a tua consciência sempre pura, e se algum dia a dúvida vier perturbar-lhe o coração, pergunta a ti mesma: o que faria o Mestre em teu lugar, em idênticas circunstâncias? Assim, aprenderás a proceder com firmeza, iluminando as tuas resoluções com a luz do Evangelho. Depois de uma pausa em que Célia não sabia se fixava a personalidade sobrevivente do avô ou se despertava o enjeitadinho para rever nos seus olhos mais uma vez as recordações do bem-amado, Quinéio Lúcius acentuou: depois de tantas surpresas empolgantes e de tanta fadiga, precisa descansar. Repousa o corpo dolorido que ainda terá de sustentar muitas lutas. Continua com a mesma oração e vigilância de sempre, pois Jesus não te abandonará no mar proceloso da vida. Então, como se um poder invencível lhe anulasse as possibilidades de resistência, Célia sentiu-se envolvida no magnetismo doce e suave. Aos poucos deixou de ver a figura radiosa do avô, que se postara a seu lado qual sentinela afetuosa contra a incursão de todos os perigos. Um sono brando cerrou-lhe as pálpebras cansadas e, abraçada ao pequenito, dormiu tranquilamente até que os primeiros raios do sol penetrassem na gruta, anunciando o dia.